Olá! Que alegria estarmos juntos para o dia 62 da nossa jornada de 365 dias com a Bíblia. Vamos abrir o coração para mais este encontro com a palavra. Olha, a nossa reflexão de hoje começa com um drama, assim, muito intenso. Uma mentira contada diretamente ao Espírito Santo que acaba em morte na mesma hora para um casal. E logo em seguida, num contraste que chega a arrepiar, um anjo abre as portas de uma prisão para libertar os apóstolos. E a ordem é clara: vão pregar as palavras da vida. Morte e vida, mentira e verdade, tudo acontecendo junto. Vamos mergulhar nessa história? Hoje, nosso caminho de leitura vai nos levar por 4 momentos bem marcantes. Primeiro, a ação poderosa do Espírito em Atos. Depois, a gente contempla a providência de Deus num salmo. Em seguida, vamos entender as leis de santidade do Antigo Testamento e, por fim, o sim de Maria, que deu início a tudo. Então, vamos começar pelo livro dos Atos dos Apóstolos, numa passagem que mostra, sem rodeios, o poder e a seriedade da presença do Espírito Santo, bem ali, no comecinho da primeira comunidade cristã. A narrativa se desenrola numa velocidade impressionante, sabe? Primeiro vem o engano, Ananias e a esposa Safira vendem um terreno, mas combinam de entregar só uma parte do dinheiro, fingindo que era tudo. Aí vem o confronto. Pedro, cheio do Espírito, vai direto ao ponto. Por que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo? E a consequência é imediata, na hora. Ananias ouve isso e cai morto. Umas 3 horas depois, Safira chega, confirma a mentira e tem o mesmo fim trágico. Mas o poder de Deus também aparece nos milagres de cura, a ponto de as pessoas quererem só a sombra de Pedro. Isso tudo gera inveja, claro, e os saduceus prendem os apóstolos. A história termina com essa libertação incrível, no meio da noite, feita por um anjo. E aqui está um ponto fundamental: a reação da comunidade. O texto diz que um grande pavor tomou conta de todo mundo. E não é um medo que paralisa, não. É um temor cheio de reverência. A comunidade percebeu que estava pisando em solo sagrado, um lugar onde não dá para ter 2 caras. A presença de Deus era real, era poderosa. E essa é a ordem do anjo. Que contraste incrível! A mentira trouxe a morte, mas a missão dos apóstolos, que foram libertados por um milagre, é justamente anunciar as palavras desta vida. A verdade gera vida, a mentira gera morte. É simples assim. A liberdade que eles recebem não é para eles mesmos, é para a missão. Pois é, esse slide mostra perfeitamente as 2 faces da ação do Espírito Santo aqui. Ele é o defensor da verdade, que bota a mentira e o pecado às claras, mas ele também é o libertador, que abre cadeias e dá força para pregar a palavra da vida. É o mesmo poder que julga, que também salva. Agora vamos sair um pouco dessa tensão de Atos e entrar na paz do Salmo 64. Vamos respirar fundo para meditar sobre como Deus cuida de tudo que Ele criou com uma generosidade que transborda. Que imagem mais linda, não é? O salmista vê Deus como um agricultor divino. Um Deus que visita a terra, que rega, que enche de vida e de fartura. Não é uma presença distante, é uma ação próxima, cuidadosa, de todo dia. O Salmo vai descrevendo o que acontece depois dessa visita de Deus. A terra fica preparada, as chuvas amolecem o solo, a semente brota, os pastos ficam verdinhos. As colinas parecem que se vestem de alegria e os vales se cobrem de trigo. É uma imagem de abundância total, um verdadeiro canto de gratidão. E a reflexão que fica para nós é essa: do mesmo jeito que Deus cuida da terra com um tempo perfeito para a chuva e para a colheita, Ele age na nossa vida. Ele visita a terra da nossa alma, rega com a sua graça e faz brotar os dons dele, sempre na hora certa. Vamos agora para o livro de Levítico. O tom aqui muda. É um ensinamento mais pastoral, para a gente entender o significado profundo por trás daquelas leis de santidade que foram dadas ao povo de Israel. O ponto central de Levítico hoje é este: o sangue é o sinal da vida, é a alma da carne. E como a vida pertence só a Deus, o sangue também pertence a Ele. É por isso que era proibido comer o sangue, e o lugar sagrado dele era no altar, como um jeito de reparar os pecados. A partir daqui, a gente consegue enxergar a construção de uma teologia. Essa ideia do sangue, no Antigo Testamento, prepara nosso coração para entender o sacrifício final. Pensa bem, se o sangue de animais era um sinal da vida e reparava os pecados só por um tempo, o sangue de Cristo, o Filho de Deus, tem a própria vida divina e o poder de reparar todos os pecados
de uma vez por todas. E logo depois, no capítulo 18, Deus deixa uma coisa bem clara. O povo de Deus não deve viver como as outras nações, mas sim seguir as leis do Senhor. É um chamado para ser um povo santo, que quer dizer um povo separado para Deus. Aquelas leis sobre relacionamentos que a gente lê hoje podem parecer meio distantes, mas o propósito delas é muito profundo. Proteger a família, a dignidade de cada pessoa e a santidade do corpo. O corpo não é algo separado da vida espiritual, não. A santidade do corpo é parte essencial da santidade de todo o povo de Deus. E agora, nossa última leitura nos leva ao Catecismo, para meditar sobre um momento uau, chave na história da salvação, a Anunciação a Maria. O instante em que todas as promessas de Deus começam finalmente a se cumprir. A chegada daquele anjo em Nazaré não foi só mais um evento. Foi o começo da plenitude dos tempos. Séculos de espera, de profecias, de preparação, tudo se afunilou para esse momento em que Deus convida uma jovem para ser a mãe do Salvador. E a resposta de Maria é de uma beleza, de uma profundidade imensa. É um sim dito com total liberdade, humildade e confiança. Com essa resposta, ela abraça o plano de Deus e permite que o Espírito Santo realize em seu ventre a encarnação do Filho de Deus. O Catecismo nos lembra que a missão de Maria foi preparada durante toda a antiga aliança, pela fé e pela coragem de santas mulheres. Eva, Sara, Ana, Débora, Ruth, Judite e Esther. Cada uma delas, do seu jeito, foi preparando o caminho para a missão daquela que seria a mãe do Senhor. E é aqui que as leituras de hoje se conectam de um jeito muito poderoso. Em Atos, a gente viu um anjo libertando os apóstolos da prisão para uma missão. Em Nazaré, a gente vê outro anjo, Gabriel, anunciando a Maria a libertação não só de alguns homens, mas de toda a humanidade, com o nascimento de Jesus. Os dois são mensageiros da libertação que vem de Deus. Bom, chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Vamos só recapitular rapidinho os pontos essenciais que a palavra de Deus nos trouxe? No dia 62, nós vimos o poder do Espírito que julga a mentira e liberta para a vida. Contemplamos Deus como esse agricultor divino que cuida de tudo. Aprendemos que a santidade é um chamado para o nosso ser inteiro. E celebramos o sim de Maria, que permitiu que o céu finalmente tocasse a terra. Parabéns por concluir as leituras de hoje. Levítico 17, 18, Salmo 64, Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e os parágrafos 484 a 489 do Catecismo. Que a semente desta palavra encontre uma terra boa no coração. Amanhã a gente continua essa jornada juntos, no dia 63.